tarde, bom dia para quem está no Brasil. Vão me dando um oi, vão me dizendo se está tudo bem com a conexão. Olá, Luísa, está começando hoje no nosso grupo de foco e determinação. Boa tarde, Ana. Bom dia, Ronaldo. Hoje a gente está começando o grupo de foco e determinação, que vão ser 30 dias aí, 15 desafios, né, nesse mês de acompanhamento com atividades, e hoje a gente já começou. A primeira atividade que eu enviei hoje para o grupo foi o tratamento de merecimento, porque muitas vezes nós não temos foco, porque nós não nos sentimos merecedores de ter algumas coisas na nossa vida. Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu só preciso focar e tal. Se a gente tem uma crença de que eu não mereço aquilo, tá? Eu não vou conseguir nunca chegar naquilo. Então, a Luísa votou, tenho certeza que vai me ajudar muito. Vai sim, tá, Lu? Porque assim, hoje, por incrível que pareça, a gente vai falar mais de realmente foco, determinação. Nós vamos falar mais adiante do processo, porque antes de tudo é preciso a gente ainda estar se descobrindo, estar tirando a poeira, digamos assim, né, de tudo que tá por trás, e depois sim a gente começar a conseguir, a conquistar aquilo tudo. Hoje, na nossa meditação, para quem tá chegando aqui a primeira vez, me dê um oi, me diga de onde você tá falando. Hoje na nossa meditação, a gente vai também falar um pouquinho, a gente vai fazer a meditação como habitualmente a gente faz, né? 11h30 do Brasil, 15h30 aqui de Portugal. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Me digam se está tudo bem com a conexão. E hoje, antes da meditação, que a gente normalmente faz, eu quero falar aqui um pouquinho a respeito de uma armadilha que eu acredito que você, eu, todos nós caímos muito fácil, tá? E eu quero saber se você é uma dessas pessoas que cai nessa armadilha, certo? Muitas vezes... Ai, que bom, o Ronaldo botou aqui, está, acho que é a conexão, né? Porque eu já mudei de lugar, mas eu acredito que a internet está funcionando. Ai, que bom, sim, vendo e ouvindo bem. Gente, então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma armadilha que você cai, que eu caio, que todos nós caímos, e que às vezes é difícil para mim, para você, a gente parar e olhar para dentro, tá? Essa armadilha é a gente não olhar para os nossos medos e o que nos bloqueia. A gente tá cansado de saber que a gente se auto-sabota, que a gente faz vários planos e que não cumpre, que a gente diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro, e chega na hora a gente não faz nada disso. E por quê? Porque já é comum a nossa autossabotagem. Mas eu acho que pior do que a nossa autossabotagem é essa armadilha que a gente cai, que é não olhar para os nossos medos, certo? Porque pensem comigo, normalmente, se eu me autossaboto, eu tô tendo um comportamento de autossabotagem porque eu tenho algum medo, alguma limitação, algum bloqueio em relação àquilo. E aí qual é a armadilha que a gente cai? Que a gente não olha para isso. A gente simplesmente continua repetindo o disco que eu me autossaboto, eu me autossaboto, eu me autossaboto. O que o nosso cérebro entende quando a gente diz eu me autossaboto o tempo todo? Que isso é normal e que nisso tá tudo bem. Então, primeira coisa, a gente tem que virar esse disco de ficar dizendo eu me autossaboto e achar que isso
tá tudo bem, porque quanto mais eu informar isso pro meu cérebro, mais ele vai ficar dizendo, ok, é assim mesmo, ela tá acostumada a se auto-sabotar, então vamos deixar assim, tá? E além disso, eu também preciso olhar para os meus medos, para os meus bloqueios, o porquê que eu tô me auto-sabotando. O porquê, o que realmente chega ali naquele momento e me paralisa de certa forma. Aquela situação que faz com que eu não consiga ir adiante. E se eu realmente parar, olhar para esses meus medos, olhar para esse meu bloqueio, por que, ok, eu tenho um comportamento repetitivo que eu estou me auto-sabotando sempre em determinada questão, tá? Às vezes são várias questões, né? Mas eu estou sempre me auto-sabotando nesta ou naquela questão. Em relação a isto, a esse quesito na minha vida, em relação a essa área da minha vida. Ok, eu já estou acostumada com isso. E por que eu me auto-saboto? Se a gente parar, meditar, refletir, a gente vai achar dentro da gente qual é o medo principal que nós temos, certo? Qual é o medo que está me fazendo me paralisar? Qual é o medo que está fazendo com que eu repita este padrão de estar me auto-sabotando? Então, cuidado com essa armadilha. Parece uma coisa até bem inofensiva de certa forma, mas não é nada inofensivo. Eu garanto que todos nós repetimos padrões, repetimos coisas que a gente não quer, que a gente acha que, poxa, isso, por que eu ainda estou fazendo dessa forma? Por que eu ainda estou fazendo isso? Né? Então, quando você perceber que está repetindo este comportamento, está repetindo essa autossabotagem, pare nesse momento e veja, ok, eu caí de novo nessa armadilha. Eu caí de novo aqui. Por que eu estou continuando fazendo dessa mesma maneira? Ok, então pare em algum momento do seu dia e converse com você mesmo, tá? Pode ser uma meditação, pode ser até mesmo uma conversa. O porquê, qual é o medo que eu estou continuando a sentir ao invés de encarar, certo? Por que eu estou dizendo isso, tá, gente? Porque a gente, quando percebe qual é o medo e a gente enfrenta o medo, isso faz com que a gente fique mais forte. Isso faz com que eu tenha uma sensação de superação. E aí eu vou também ter consciência de que esse medo não vai mais precisar ficar me sabotando hoje, amanhã, depois e tantas outras vezes, tá? Então, primeira coisa, perceba no que você anda se auto-sabotando. Ok, percebi que é neste comportamento, nessa área da minha vida, enfim. Quando eu cheguei aqui, eu vou refletir qual é o medo que eu tenho e lá no fundinho, às vezes até inconsciente, qual é o medo que eu tenho para continuar repetindo esse padrão. E aí vamos supor, é um medo de descobrir que eu posso ir além, ou que eu vou ter mais responsabilidade. Não sei, tá, gente? Porque tem inúmeras situações. Mas pensem comigo, cada vez que a gente sente esse medo, a gente tá buscando, mais uma vez, fugir desse medo. E por isso que a gente continua se auto-sabotando, certo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma coisa que não é necessariamente assim, mas é uma autossabotagem. E eu descobri hoje, olhem bem, hoje fazendo uma meditação, parecida com a que eu vou fazer agora, fazendo essa meditação, é um autodigging, que é essa autoescavação, né? Olhem bem, eu estava tentando identificar comigo mesma da onde que veio em mim, tá? Um comportamento que agora eu já liberei, já limpei, já trabalhei. Que era o quê? Eu passei muitos anos da minha vida sempre gastando o meu limite e gastando muito no cartão de crédito, certo? E eu queria entender isso. Eu queria perceber o que isso estava... Por que eu fiz isso muito tempo? Na verdade, eu acho que pode-se dizer quase... Faz uns 2 anos, nem isto,
que a minha vida mudou, financeiramente falando nesse sentido, tá? Porque eu tava sempre no cheque especial, eu tava sempre devendo um monte na fatura do cartão de crédito. E por quê? Olhem a memória que eu acessei. Que coisa mais maluca, tá? Aí eu fui fazer um autodigging e a primeira memória que me veio, tá, em relação a dinheiro, em relação a faltar a segurança no dinheiro, foi no meu primeiro pagamento, olhem bem, no meu primeiro emprego no escritório de contabilidade, quando eu tinha 17 anos, tá? Faz muito tempo. E eu, contando para os meus filhos, eles disseram: mãe, tu tá velha, né? Eu disse: sim, tô velha. Porque eu recebia, não era por uma conta em banco, eu recebia dentro de um envelope. Não sei se vocês aqui são dessa época. Me digam aqui, por favor, que não tem só gente tão jovem assim e que sabem do que eu tô falando, que a gente recebia antigamente o nosso salário dentro de um envelopinho com ali todas as notas em dinheiro, tá? Eu sou dessa época aí. E o que aconteceu? Eu, lá com os meus 17 anos, né, o primeiro trabalho de carteira assinada que eu tive, estava muito feliz e tal, eu entendi naquele momento que quando acabasse o dinheiro do envelope, eu não tinha a quem recorrer. Eu não tinha mais eu não ia mais ter dinheiro até o próximo mês que eu ia receber. Olhem bem que isto me causou, naquele momento, um registro de que eu não tenho segurança quando acabasse o dinheiro do envelope, tá? E aí, o que aconteceu? Quando eu tive conta em banco, que tinha lá um valor X de limite, tá? Quer dizer, acabava o meu dinheiro, mas eu tinha mais uma reserva. E essa reserva que eu coloquei na minha memória, no meu registro, nas minhas células, como uma reserva, na verdade não era o meu dinheiro. Mas por que eu gastava esse dinheiro? Porque eu me sentia segura. Eu me sentia que eu tinha da onde tirar. Olhem que coisa mais maluca, gente. Mas foi exatamente isso que eu cheguei à conclusão. Óbvio que eu tive que... E agora, isso foi hoje, tá? Tô compartilhando com vocês hoje. Então, por isso que eu volto a frisar. A gente se auto-sabota porque tem um medo, e o meu medo naquele momento, e que eu passei a vida inteira praticamente, tá? Passei aí mais 30 anos repetindo esse padrão. Por quê? Porque eu não tinha segurança. E eu sabia que quando eu gastava, por quê? Porque quando acabasse o dinheiro do envelope, eu tinha mais uma oportunidade. Eu tinha da onde tirar. Só que o que acabava acontecendo? Que eu gastava o meu dinheiro, o dinheiro do limite e mais ainda do cartão de crédito. Então eu estava sempre com a corda no pescoço, sempre endividada, porque eu entendi, tá? E aí eu quero entrar numa questão bem importante. O Theta Healing, a gente trabalha isso. Gente, aquilo que estava acontecendo comigo com 17 anos, recebendo o meu salário, não foi um trauma, mas foi uma maneira que eu entendi de registrar sobre a minha segurança em relação ao dinheiro. Olha que coisa mais maluca isso, tá? E no Theta a gente pode, claro que eu já tirei várias crenças aqui, já coloquei novos downloads, reprogramando isso tudo, mas para vocês verem que às vezes é uma situação muito pequena, muito assim, sabe, parece que nem faz sentido, mas naquele momento as minhas células, nós entendemos que aquilo era uma forma de segurança, de eu ter esse limite, de eu gastar mais do que eu tinha, do que eu podia, era uma maneira de segurança. E eu passei, pode-se dizer, 30 anos quase da minha vida fazendo isto. Não, 30 não, né? Mas 20 e poucos anos com certeza fazendo isto, tá? Quando eu comecei a me liberar de várias crenças, e ainda tô, gente, isso eu fiz hoje, eu cheguei a essa conclusão porque quando eu fui fazer o digging, qual foi a memória que me veio? Gente, do envelope. Do envelope, e aquilo tinha fim, sabe? Então eu entendi muito esse meu comportamento de autossabotagem.
Se tiver fazendo sentido essa live para vocês, aperta no aviãozinho aqui e manda para quem vocês acham que faz sentido, tá? E eu fiz exatamente isso por muitos anos, certo? Aí eu comecei a limpar isso tudo em mim, tá? Depois, quando eu vim morar aqui em Portugal, eu também mudei muito a minha mentalidade em relação a dinheiro, porque aqui quase ninguém usa cartão de crédito. Tu compra à vista ou dificilmente tu compra, certo? Então, essas mentalidades começaram a me construir de alguma outra maneira e eu fui perceber que o que me levou há anos, 20 e poucos anos da minha vida a ter essa autossabotagem, porque, gente, quanto mais eu gastava, mais mais endividada eu tava, pior era aquela bola de neve, tipo assim, tu patina. E aí eu fui entender que o que me faltava era esse registro muito nas minhas células, já era uma coisa que estava impregnada dentro de mim. Mas tudo bem, hoje eu já reprogramei tudo, tá? Não preciso mais disso, certo? Não preciso mais dessa crença, mas para vocês verem como às vezes o nosso comportamento, a nossa autossabotagem tá ligada com o medo. Por isso que eu tô dizendo, não caia nessa armadilha, tá? Tô me autossabotando em alguma coisa, vai olhar qual é o medo que está originando essa autossabotagem. Eu descobri hoje, 20 e poucos anos depois, que a minha autossabotagem de gastar até mais do que eu devia e do que eu ganhava estava vinculada com aquele envelope. Quando eu me dei conta disso hoje, eu senti eu abrindo esse envelope, gente. É uma coisa muito louca, tá? Compartilha essa live aqui, manda para as pessoas aqui no direct, no aviãozinho, para quem você acha que precisa ouvir isso. Meu primeiro emprego era salário mínimo, nunca chegava, era pouco e eu ouvia isso. A palavra mínimo já ajuda a crer no mínimo, no pouco. Exatamente, tá? E muitas pessoas passam a vida inteira achando que o mínimo é o ideal, é o certo, é o que é para mim. Tá? Por isso que eu tava falando no início aqui, tinha poucas pessoas, que hoje quando eu comecei meu grupo de foco e determinação, eu começo no grupo com tratamento de merecimento. Porque se eu mereço o mínimo, eu vou sempre ter o mínimo. Se eu acho que eu mereço o mínimo, é sempre isso que vai estar na minha vida. E pra tudo, tá, gente? Não importa se é pra dinheiro, se é pra trabalho, se é pra relacionamento, se é pra minha saúde, eu tendo o mínimo tá bom. Eu tenho certeza que nós, pelo nosso direito divino de nascença, nós merecemos o melhor, o máximo. E eu nem sei qual é a quantidade desse máximo, mas é o máximo que a gente merece, tá? Se tiver fazendo sentido para vocês, bota um... E também já me digam se vocês estão prontos para meditação, certo? Queria só falar sobre essa armadilha, mas isso aí dava pano pra manga pra gente conversar 1 hora, mas como eu tento manter os 30 minutos da live e da meditação junto, vamos lá. Me digam se vocês estão prontos, se tá fazendo sentido isso pra vocês. Hoje, quando eu fiz esse autodigging, eu disse, meu Deus do céu, e aí pra vocês verem como as nossas crenças são enraizadas, tá, gente? Lá com 17 anos, com aquele meu envelope de pagamento, que ia acabar quando acabasse aquele dinheiro do envelope até o mês que vem, o que eu fiz? Eu criei na minha cabeça que aquilo era a minha segurança. Aquilo era a minha ideia de segurança. Mas quando acabasse, eu não ia ter. Quando eu tive oportunidade de ter conta em banco, limite, cartão de crédito e tal, o que acontecia? Eu me endividava o tempo inteiro. Porque eu tinha segurança. Ok, eu gasto tudo do envelope, mas eu ainda tenho essa reserva. O que eu faço? Eu torrava a reserva, gente. E assim, era incrível, porque eu já fazia os meus gastos mensais contando com limite. Anos, tá? Então, para vocês verem como tem crenças que a gente precisa limpar, que a gente precisa se dar conta disso, certo? Então tá, quem tá dizendo aí que faz muito sentido e tal também,
Compartilha depois com as pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Vamos começar então a meditação? Vou convidar vocês para fechar os olhos. Toma 3 respirações profundas. Essas 3 respirações é para acalmar nossa atividade mental. É importante, sempre antes de meditar, de olhar para os nossos medos, nós respirarmos profundamente algumas vezes para essa nossa atividade mental apaziguar. E agora, no seu coração, no seu peito, sinta uma luz branca, brilhante, que vai se estendendo, se expandindo por todo o seu corpo. Desce todas as camadas de terra, chega até o centro da Mãe Terra. Imagina essa luz se misturando com Gaia e pegando toda essa energia da Terra, subindo todas as camadas, pés, pernas, alinhando e equilibrando todos os nossos chakras, chegando até o topo da cabeça, abrindo uma grande bolha de luz, que a gente entra em consciência e viajamos sempre subindo, 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 passando por muitas camadas de luzes, até chegar no 7º plano da existência, onde tem somente essa energia de puro amor incondicional. Respira fundo, sente essa energia, sente este amor. Criador, criadora de tudo que é, somos nós. Mostra agora para cada um de nós qual é o medo que a gente mais precisa liberar. Pensa agora naquela situação que tu vem repetindo muitas e muitas vezes. E pensa agora qual é o medo que essa situação te traz. O medo que está implícito. Pensa nessa questão que está tão difícil de resolver na tua vida. E agora, veja qual é esse medo que implícito tem por trás dessa situação. Respira fundo. E agora, tenta lembrar quando foi a primeira vez que você sentiu este medo. Quando foi a primeira vez? Qual foi a cena? Com quem foi? Qual é a primeira memória que você tem de quando sentiu este medo? Ah, ok. E nesse momento, traga para a sua consciência qual era o benefício que você tinha nessa cena, nessa situação. Se você acha que não teve benefício nenhum, tudo bem. Pode até brigar, pode até dizer, ok, eu não tive benefício nenhum, essa situação, essa pessoa, só me trouxe problemas, só me trouxe uma série de complicações. Diga para você. Brigue um pouquinho. Mas se você olhar lá no fundinho, conectando com seu coração,
pensa, ok, vou parar de brigar com essa pessoa, com essa situação. Eu agora vou olhar para ela. Se eu tivesse aprendido alguma coisa com essa cena, com essa situação, o que seria? Escute no seu peito. Ok, eu aprendi isto. Então agora eu posso trazer a perspectiva mais elevada deste benefício. E aí, como a gente está coletivamente, cada um pensa no seu benefício. Eu posso trazer a perspectiva mais elevada que você já tem, você já sabe viver a sua vida diária com este benefício, sem criar situações que te deixem com medo, paralisado, se sabotando, da melhor e mais elevada maneira, pela perspectiva do Criador de tudo que é. Diga sim, quem quiser. E eu posso te mostrar que é seguro, é permitido e é possível você já viver a sua vida tendo este benefício. Lembre de novo que você já sabe qual é a sensação de ter isso na sua vida, sem precisar ferir a si mesmo e aos outros, da melhor e mais elevada maneira, pela perspectiva do Criador e para o bem maior. Diga sim para receber este download. E eu posso pedir para o Criador retirar nesse momento de todo o seu sistema de crenças, inclusive do nível histórico, todas as memórias flutuantes deste episódio, traumas e choques que podem ter te causado, e enviar todas essas memórias, traumas, choques, ressentimentos, raivas, enviar tudo isso agora neste momento para a luz de Deus. Diga sim para liberar. Ok. E a gente vai agradecendo ao Criador de tudo que é por já reprogramar, pela gente já saber e já sentir este benefício, esse aprendizado, sem precisar ficar mais uma vez repetindo situações que a gente não quer viver. E agora, imagine como se fosse um mel entrando no topo da sua cabeça, colocando, integrando todos esses downloads agora nas suas células, no seu corpo, no seu DNA, e levando todas as impurezas até o centro da Mãe Terra, até o coração da Terra, como se esse mel fosse descendo desde o seu coronário, passando pela sua garganta, passando pelo seu coração, passando pelo seu estômago, plexo solar, chakra sexual, chakra básico, e decantando para a Terra tudo que você não precisa mais. E pega toda essa força, essa energia da Terra e sobe de novo, equilibrando todos os seus chakras, chegando até o topo da sua cabeça, voltando até o coração e expandindo para todas as direções, criando uma grande bolha de amor ao seu redor. Dá uma respirada bem profunda. Quando quiser pode ir voltando, pode abrindo os olhos. Vai me dizendo aqui no chat como é que você está se sentindo. Vai me dizendo aqui
Como é que vocês estão se sentindo? Gente, eu quero convidar vocês, 2 convites, tá? Hoje, às 5 da tarde do Brasil, 21 horas aqui de Portugal, eu vou fazer no Facebook da Ativamente Assessoria. Tem o link aqui na minha bio, tá? Quem não segue ainda a página. Eu vou fazer uma sessão de terapia multidimensional coletiva, tá? Então todos estão convidados a participarem. Vai ser no Facebook justamente para ficar gravada, tá? A Luísa falou aqui que ia sair. Essa live fica 24 horas, mas eu também tô colocando ela lá no YouTube, tá, gente? Então, se vocês não conseguirem ver aqui ou indicarem para as pessoas, pode ver lá no YouTube, eu tô botando pública. Energizada, bem, leve, muito bem, ótimo, tá, gente? E outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é o seguinte, eu quero fazer uma live de perguntas e respostas, tá? Somente respondendo as perguntas de vocês. Pode ser perguntas sobre energia, sobre cérebro, Theta Healing, TM, enfim. Sobre as crenças, né? Autossabotagem, enfim, o que vocês quiserem perguntar. Então, eu vou pedir que vocês me mandem perguntas pelo direct, certo? Para essa live. Eu não sei se vai ser quinta ou sexta, eu vou avisando, tá? Mas vai depender também das perguntas. Então, mandem perguntas para o direct aqui, para eu estar respondendo na live, tá bom? E aí eu vou avisar para vocês quando é que vai ser. Eu fiz alinhamento de merecimento que sim, eu posso, eu mereço. Casou bem com essa agora. Na verdade, o grupo de foco e determinação que eu iniciei, hoje eu falei, né? Começamos com um tratamento de merecimento. Porque se eu não me sinto merecedor, como eu vou focar e ter o que eu quero? Não tem como, tá, gente? É a primeira coisa. Quem puder participar da TM no Facebook é muito bom. O Bruno é meu secretário das TMs. Hoje ele nem precisou me lembrar, tá, Bruno? Porque eu já tinha me comprometido com vocês aquele dia. Então eu já botei na agenda, tá? É muito bom mesmo. A TM é muito curativa, tá, gente? É uma técnica incrível. Que são seres de luz aí que participam, que curam, né? E mesmo sendo coletiva assim, a gente já sente uma diferença. Imagina quando é individual para as minhas questões, para todas as meus resgates aí de outras vidas e tudo mais, tá? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Mandem para mim, por favor, as perguntas no direct para eu organizar essa live de perguntas e respostas, ok? Na sexta-feira, a gente se encontra aqui no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, certo? Para estar conversando sobre essas questões. Tá bom? Um grande beijo, gratidão a cada uma que está aqui ou que vai ver esse vídeo depois, tá bom? Beijos!